Olá, galerinha! Cá estamos nós para mais uma aulinha de gramática. Agora para trabalhar com as orações coordenadas, certo? Então bora para cá. Olha só, quando a gente fala em oração coordenada, nós estamos falando de uma estrutura que seja paralela. Isso é muito importante, porque tem total ligação com o conteúdo chamado paralelismo, paralelismo sintático, certo? Nós estamos falando de estruturas paralelas que sejam o quê? Independentes. Então, a oração coordenada, gente, ela tem uma marca de independência, é o que a gente chama de orações independentes, tá? Há uma relação de independência diferente da oração subordinada. Lembram que a oração subordinada, como o próprio nome já diz, é aquela oração que depende de uma outra. Depende da outra por quê? Porque ela necessita muitas vezes de um complemento sintático, né? O sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, ou porque há uma dependência morfológica ali, adjetiva, por exemplo. É um adjetivo que não vive sem um substantivo, precisa do nome, que é o seu antecedente. A adverbial precisa do verbo, ela está conectada, ligada, subordinada a um verbo, ok? A coordenada não. A coordenada ela tem uma estrutura sintática que é autônoma, que é independente. Então essa é a principal marca. Olha só, quando eu digo os rapazes saíram cedo e as garotas foram dormir, tá? Primeira oração, os rapazes saíram cedo. Segunda oração, as garotas foram dormir. Lembra? Seleciona os verbos, porque cada verbo representa uma oração, ok? Então, qual é a primeira informação? A primeira informação é os rapazes saíram cedo. Os rapazes saíram cedo, ponto. Eu poderia colocar um ponto ali? Claro que sim. Ou eu preciso dizer que as garotas foram dormir para dizer que os rapazes saíram cedo? Quando eu digo as garotas foram dormir, eu preciso dizer que os rapazes saíram cedo? Vocês estão vendo que uma oração, primeiro que ela é sintaticamente independente, ó. Quem saiu? Os rapazes. Quem sai, sai, ponto. Quem que foi? As garotas. Quem vai, vai, ponto. É verbo intransitivo. Não precisa de um complemento. Então, sintaticamente, ela é completa. Semanticamente, também. Olha só, existe sempre um conector, né? Interligando, ou melhor, geralmente existe um conector interligando essas orações também. Um conector chamado de quê? De conjunção coordenada, certo? Uma conjunção que coordena essas duas orações, que alinha essas duas orações que estão escritas paralelamente. O que seria esse paralelamente? Olha só, gente. Nós sabemos que o núcleo da oração é o verbo, ok? Então, olha só, quem que saiu, gente? Os rapazes. Sujeito, ok? Um sujeito formado com um núcleo por um núcleo substantivo. Quem que foi dormir? As garotas. Sujeito, formado por um núcleo substantivo, ok? Quem sai, sai. Quem vai, vai. Verbo intransitivo. Mas é que foram dormir. Opa, professor, isso aqui é locução verbal. Foram dormir. Certo? Quem vai dormir, vai dormir. Locução intransitiva, ok? Tenho aqui locução intransitiva. Vocês estão vendo que o que está antes do E, a estrutura que está antes do E, sujeito, verbo, e que está depois do E, sujeito, verbo, é uma estrutura paralela? Isso é muito importante, gente. Olha só. Se eu tenho, de um lado, uma estrutura com verbo e sujeito, substantivo, do outro lado eu também tenho que ter essa estrutura, tá? Vamos imaginar assim, estruturas paralelas. Se de um lado eu tenho maçã, do outro lado eu tenho que ter laranja. Gosto de maçã e laranja. O que não seria paralelo? Gosto de maçã e dançar, ó. Maçã, dançar. Maçã, substantivo. Dançar é verbo. Isso seria um falso paralelismo sintático. As estruturas, elas não estão paralelas aqui, ok? Mas de paralelismo eu tratarei numa outra aula, tá? Então, só para vocês entenderem que a oração coordenada é a oração que está paralela, ok? Uma à outra. Então, esta primeira oração aqui, ó, é uma oração coordenada. Esta segunda é uma oração coordenada. Muito bem. As coordenadas, elas se subdividem em coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. Gente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma oração que vai aparecer sem conjunção, ou que pode aparecer sem conjunção,
que lá na subordinada nós chamávamos de oração principal. Aqui não tinha conjunção, lá era a principal. E aqui é que não tem conjunção, é chamada de oração coordenada assindética. É a oca, gente. Oração coordenada assindética. E nós temos a sindética. A sindética é aquela que tem conjunção, ó, conjunção. Atenção, lembram que existe uma figura de linguagem chamada síndeto? Síndeto, polissíndeto, assíndeto. Lembram? Assíndeto e polissíndeto? Sim, porque a palavra síndeto quer dizer conjunção. Então, ó, polissíndeto, muitas conjunções. Assíndeto, sem conjunção, ok? Aqui, assindética, sem conjunção. Sindética, com conjunção, ok? Muito bem. A oração coordenada assindética é só assindética. Então, olhou para a estrutura. Olha só, os rapazes saíram cedo. Primeira informação. Nesta primeira oração eu não tenho conjunção. Se eu não tenho conjunção, é uma oração coordenada o quê? Assindética. A segunda informação, o professor, o E fica onde? O E fica sempre na segunda oração, ok? A gente corta a estrutura antes da conjunção, tá? Então, cortei aqui, ó, antes da conjunção. E as garotas foram dormir. Essa é a segunda informação, é a segunda oração. É uma oração coordenada sindética. Por que sindética, professora? Porque ela tem uma conjunção. Quando há a conjunção, ela é sindética. Ok, gente? Bem, a sindética, ela tem uma classificação, tá? Ela possui uma classificação. Ela pode ser sindética aditiva, adição, soma, ok? Ela pode ser sindética adversativa, ideias contrárias. Ela pode ser alternativa, marcando uma alternância, uma opção. Ela pode ser conclusiva, indicando a conclusão. Ou ela pode ser explicativa, que indica uma explicação. Então, olha só, a semântica dela é o nome dela. Então, se torna fácil de a gente entender um pouquinho pelo próprio nome, tá? Eu chamo essas orações aqui da oração do asse, né? A oração do asse. Vocês lembram que tinha uma publicidade a respeito de um sabão em pó chamado asse? E eles diziam, se todo branco fosse assim, lembram? Então vamos memorizar aqui as orações do se todo branco fosse assim. Porque nós temos 3 As, ó, a aditiva, a alternativa, a adversativa, ok? Conclusiva e explicativa, só para você memorizar aí, ok? Muito bem. Da mesma forma que lá na adverbial nós tínhamos um conector coringa, para vocês internalizarem, porque lá havia a questão semântica do sentido, aqui também a tia Kellen colocou para vocês, ó, um conector coringa. Geralmente, muita atenção, porque nós sabemos que existem conectores que são o que, gente? Polissêmicos, e aí eles vão enganar bonitinho vocês lá naquela questão, tá? Então presta atenção. O E, geralmente, ele indica o quê? Uma adição. Geralmente, mas muito cuidado com o E, tá? Porque ele pode quase tudo. A adversativa, o conector que mais aparece, o conector coringa, o mas. Mas eu não tenho só mas, eu tenho porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, não obstante. A alternativa, ou, mas pode ser ora, quer, seja. Conclusiva, o portanto, lembra o conector de conclusão lá da minha dissertação? O que nós mais usamos é o conector portanto, que acaba se tornando clichê, né, gente? Nós não temos só o portanto como conclusão. Nós temos ainda o logo, então, pois, por conseguinte. São conectores que indicam o quê? Conclusão, ok? Explicativa, que indica explicação. O porquê, que, atenção, porquê que, pois. Atenção, porque o porquê nós já vimos lá na causal, então muito cuidado, porque existe um porquê de explicação e existe um porquê de causa. Escrito da mesma forma, tá, gente? Atenção. Existe um pois de conclusão e um pois de causa e um pois de explicação, escrito da mesma forma, gente, ó. Como identificar essa diferença no texto? Atenção aqui para a classificação, então. Primeiro passo para análise das orações é o que, gente? Encontrar os verbos. Então vamos lá. Ela não estudou nem brincou. Primeiro verbo, estudou. Segundo verbo, brincou. Segundo passo, encontrar o conector. Que dele, gente? Que dele, conector? Tá aqui, ó, o conector. Professora, eu não consigo ainda identificar o conector. Já foi lá? Já foi no amigo Google? Digitou lá a lista das principais conjunções coordenadas?
Já digitou a lista das principais conjunções subordinadas adverbiais? Leu uma vez, leu duas vezes, leu três vezes, pronto, veio para cá e você já internalizou. Nem é um conector. Separou onde? Separou antes do nem, antes do conector. Ela não estudou, ponto. Ela não brincou hoje, ponto. Olha só. Quando eu digo ela não estudou nem brincou, o que eu tenho aqui, gente? Primeira oração, ela não estudou, é uma oração completa, oração coordenada, não tem conector, ela é assindética. Ela não brincou hoje. Para dizer que ela não brincou, preciso dizer que não estudou? Não há uma dependência, certo, gente? Não há essa dependência. Então, a segunda oração é uma oração coordenada, tem conector, tá aqui a conjunção, ó. A conjunção nem é uma coordenada sindética. Qual é o valor dessa conjunção? Gente, por mais que você entenda esse nem como negativo, o nem negativo, ele não marca uma adversidade, tá? O nem negativo está marcando uma soma, porque ela não fez isto, nem isto. Olha só, é uma soma de ações negativas daquilo que ela não fez. Então, eu tenho aqui uma aditiva, ó, uma aditiva, certo? Agora aqui, ela fez os exercícios, ela fez. Porém, não compreendeu a matéria, compreendeu. Conector, porém, separa onde? Antes do porém. Ela fez os exercícios, ponto. Ela não compreendeu a matéria, ponto. Estão vendo que são orações paralelas, que são independentes? Primeira oração, ela fez os exercícios, oração coordenada sindética, é uma oca, né, gente? A segunda, tem conector? Oração coordenada sindética. Agora, que tipo de sindética? Bem, se ela fez os exercícios, se ela conseguiu fazer os exercícios, pela lógica, ela compreendeu o conteúdo, mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, olha a ideia contrária, marca uma ideia contrária aí. Se há uma marcação de uma ideia contrária, eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa. Adversativa. Ela estudou, mas não passou. Opa, ela estudou. Pela lógica, quem estuda, passa. Ela estudou, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, não passou. Ideias contrárias adversativas, certo, gente? Foge a lógica, porque, ó, se eu estudo pela lógica, eu passo. Fugiu a lógica, quebrou a lógica, tá? Aqui, ora sorria, ora chorava. Sorria, chorava. Conector, ora, ora. E aí, muita atenção nesse ora, ora. Percebam que se você for escrever um texto usando esse ora, ora, se depois do ora aparece verbo, no segundo ora também tem que aparecer verbo, não pode ser verbo e substantivo. Lembra a estrutura paralela? Se você coloca uma preposição depois do ora, aqui tem que aparecer uma preposição idêntica para marcar o que, gente? O paralelismo, tá? Então, olha só. Ora sorria, ora chorava. Cortei aqui antes do segundo ora. Antes do segundo conector que está marcando a união central ali, ok, gente? Primeira informação, ela sorria. Segunda informação, ela chorava. Oração coordenada, oração coordenada. Aqui tem conector, gente, ó. Há um conector. Se há um conector, é uma oração coordenada assindética ou sindética, gente? Se há conector, ela é o quê? Sindética. A conector, ela é o quê? Sindética. Ô, professora, pode existir uma construção com orações sindéticas apenas? Sim. Da mesma forma que pode existir uma construção só com orações assindéticas. Ela chorava, vírgula, sorria, vírgula, sofria, ponto. Sem conector, ok? Agora aqui, que tipo de oração coordenada sindética? Ora fazia isso, ora fazia aquilo. Eu estou marcando uma escolha, ou chorava ou sorria, as duas coisas ao mesmo tempo não dava, tá? Ela estava alternando as ações. Oração coordenada sindética alternativa, as duas são alternativas, ok, gente? O dia está nublado, logo deverá chover. Conector, logo. Separei aqui. O dia está nublado. Deverá chover hoje. Vocês estão vendo? Orações independentes. Primeira oração, o dia está nublado, não tem conector, é uma oca. Segunda oração, tem conector, oração coordenada sindética. Agora, que tipo de coordenada sindética? Estabeleça a relação semântica entre elas, gente. Ó, presta atenção. Quando a tia coloca os coringas aqui, ó, a gente coloca essas palavrinhas, não é pra bonito não, tá? Não é pra bonito.
Não é só para você enfeitar aí com canetinhas coloridas não, tá? É para você pegar este conector e substituir por aquele que vocês talvez desconheçam, tá? Então, ó, logo, dá para substituir pelo mas, logo, o dia está nublado, mas deverá chover hoje? Fechou essa relação de sentido? Não. Dá para substituir pelo ou, o dia está nublado ou deverá chover hoje? Dá para substituir por portanto? O dia está nublado, portanto deverá chover hoje? Ah, parece que sim. Portanto, o dia está nublado. Olhei lá para a rua, para o céu, está nublado. Conclusão, vai chover. Atenção, conclusão não quer dizer que vá chover, certo? Estou vendo meu amigo lá na festa, bebeu demais. Conclusão, vai passar mal. Ué, conclusão não quer dizer, né, gente? Nem sempre corresponde a essa situação. Ó, meu amigo, olhei lá na prova, não gabaritou a prova, vai ser reprovado, vai reprovar. Não gabaritou, vai reprovar. Ficou em recuperação? Não sei, não necessariamente, né? Vai que na segunda prova ele gabaritou, ele tirou um 10, não ficará em recuperação. Então é uma conclusão a que eu chego diante de determinada ação, tá, gente? Ó, olhei para o céu, está nublado, qual é a lógica? Vai chover. Não quer dizer que sempre chova quando está o céu nublado, ok? Então, é uma conclusão a que eu chego, é uma conclusiva, ok? Mariana está triste, pois não falou comigo. Conector, pois, separa aqui. Mariana está triste. Mariana não falou comigo. Uma oração não depende da outra, certo? Uma não depende da outra. Primeira oração não tem conector, é oração coordenada assindética. Esse pois não falou comigo, portanto não falou comigo? Por que não falou? Mariana está triste. Ô, gente, Mariana está triste. Professora, por quê? Porque ela não falou comigo hoje. Porque ela não falou comigo, só pode estar triste, porque ela sempre fala comigo. É mera explicação ao fato. Atenção, não é causa, tá? Não falar comigo não é causa de estar triste, porque esse pois aqui poderia ser pensado num pois de causa. O que é o pois de causa? Mariana está triste. Por que Mariana está triste, gente? Pois sua cachorrinha sumiu. Olha essa informação, ela está, cachorrinha sumiu, o pois está aqui. Este pois corresponde a um porquê, né? Da mesma forma que este pois corresponde a um porquê. Mas olha a relação semântica aqui. Mariana está triste, pois sua cachorrinha sumiu. O que acontece primeiro, gente? Primeiro a cachorrinha some. Primeiro a cachorrinha some. Para depois ela ficar triste. Olha que a primeira é a causa. A segunda oração é a causa da primeira oração. Esta aqui, causa, ocasiona, acarreta nesta aqui. Então, eu tenho uma relação de quê? Aqui uma relação de causa. Oração subordinada adverbial, causal, ó. Agora, o que acontece primeiro? Primeiro Mariana fica triste, para depois ela não falar comigo. Olha a relação de sentido aqui. Aqui não é causa, porque não falar comigo não é a causa de estar triste. Aqui é mera explicação. Eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa. Certo, gente? Olha a diferença. Quando eu digo assim, ó, o João está doente. O João está doente, pois não fala comigo. Não falar comigo é a causa da doença? Não. É mera explicação. João está doente porque pegou chuva. Porque se molhou. Aí sim, ele se molhou, ficou resfriado, ficou doente. Ok? Há uma diferença aqui entre causa e mera explicação. Outra coisa bem importante que aparece na prova e às vezes vocês confundem. Olha para esta oração aqui. Estude. Primeira informação, primeira oração. Segunda, pois faz bem a mente, ok? Conector, pois. Separou aqui. Coloquei o pois para você perceber que ele vai aparecer, ele é polissêmico, ele pode aparecer nas variadas formas, tá? Estude, pois faz bem a saúde. Pois faz bem a mente, tá? Estude é um verbo que está no imperativo. Imperativo. Então, o que acontece quando o verbo está no imperativo? Ele nos engana. Quando eu digo assim, estude, pois faz bem a mente, você pode pensar assim, já que faz bem a mente, eu vou estudar. É a causa de eu estudar, então é uma causal. Não, gente, presta atenção.
Sempre que na primeira oração houver um verbo no imperativo, obrigatoriamente, sem exceção, a segunda informação vai ser mera explicação. Então, ela é uma oração coordenada sindética explicativa. Ela é mera explicação, ok? Houve um imperativo? Primeira informação é imperativo, o que vem depois, corra, que o ônibus está chegando. Venha, que quero falar com você. Eu tenho aí uma oração explicativa, não causal. Não se confunda, tá, gente? Ó, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.